Você está escrevendo o seu livro e não sabe muito bem como que ele está e tem uma preocupação grande sobre o resultado que você vai ter ali na frente depois de fazer todas as etapas de escrita, edição e publicação. E no final, você olha para o seu livro e fala, será que ele está bom? Essa é uma dúvida muito comum, principalmente dos autores independentes que estão começando por nunca terem contato com o mercado editorial e não sabe como considerar se um livro é bom ou se o livro é ruim. Esse é o tema do vídeo de hoje. Eu sou Juliano, escritor de ficção científica e produtor de conteúdo aqui no YouTube sobre escrita criativa, dicas de leitura e diversos outros assuntos relacionados ao nosso mundo do livro. Se você gosta de debater, conversar sobre livros, se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo e vem comigo que tem centenas de vídeos aqui para você. Combinado? Como identificar um livro, se ele é profissional, se ele é amador, se ele foi bem feito, se ele não foi muito bem produzido. Bom, é o seguinte, tem um conceito que eu gosto de falar que é o que é bom, o que é ruim, né? Muitas vezes a gente fala, esse livro é ruim, esse filme é ruim. Eu acho que falar que é ruim soa tão pesado e eu vejo muito mais como uma questão técnica quanto uma questão de gosto. Eu considero um livro ruim aquele que não passou por uma revisão textual, por exemplo. Está cheio de erro português. Ele é ruim, é um livro mal feito. Agora, se é um livro sobre um livro que está bem revisado, que teve um cuidado muito grande o autor e a editora, por exemplo, mas é de um tema que eu não gosto, como a comédia romântica, para mim não é ruim. É um livro que eu não gosto. Há uma diferença muito grande nesse sentido. O que é bom e ruim, o que eu gosto e o que eu não gosto. Então não vou falar aqui de uma questão que é opinião, se eu gosto ou não gosto, para determinar se um livro está profissional ou não. A questão é uma questão técnica, se o livro foi bem feito ou não. E eu vou levantar alguns tópicos aqui que eu acredito serem os mais cruciais para que o seu livro fique bom para ser publicado. Combinado? Então, o primeiro deles, que é essencial, é você passar o seu livro por uma revisão beta, tá? Ou até uma revisão beta não, o termo correto é leitura beta ou uma leitura crítica, tá? Eu vou explicar aqui, né, o porquê que eu considero que é uma etapa essencial e o conceito também. A leitura beta ou betagem, né, como a forma coloquial que as pessoas falam, é você entregar o seu livro para um conhecido, para um colega ou uma pessoa que é próximo do seu leitor ideal. Ou seja, eu, Juliano, escrevo sobre ficção científica pós-apocalíptica, eu vou entregar o meu livro para uma leitura beta de um leitor que gosta de ler livros dessa temática. Porque essa pessoa, ela vai me mostrar se a construção de personagem está legal ou não, se personagem é relevante, e encontrar alguns errinhos ali de cronológicos. Em algum momento eu falei que a bermuda do fulano é azul, e no outro momento eu cito essa bermuda só que verde. Então, alguns pequenos erros, e é como se esse leitor beta fosse ler o seu livro e fazer uma resenha. Gosto de ver essas resenhas literárias aqui no YouTube. Ele vai falar se gostou, se não gostou, qual que foi a expectativa que ele teve, se o livro teve uma cadência interessante. Então, ele vai dar essas pinceladas sem um compromisso técnico, mas vai falar se o livro está bom ou não. Já a leitura crítica é uma atividade profissional, geralmente ela é cobrada, e além desses, eu acho que poderia ficar melhor, o leitor crítico, ele pontua de uma forma técnica e profissional as melhorias que ele recomenda no seu livro. Então, algo além disso, há um compromisso muito maior. E aí a gente entra, que está no meio disso tudo, que é muito importante, a revisão textual. Por mais que você confie na sua escrita e que você confie, por exemplo, num chat GPT para revisar seu texto, ou o Language Tool, que até eu mesmo utilizo durante a escrita do texto ali, corrigir erros de português, até uma questão de concordância, uso de vírgulas e tudo mais, um revisor textual profissional é essencial para que seu livro fique com aspecto bem profissional, porque o revisor, ele vai eliminar qualquer tipo de erro que passa batido várias vezes, até pela inteligência artificial. Então, muito importante ter uma pessoa ali revisando o seu texto. Esses primeiros tópicos que eu falei são os principais que você deve ter. O leitor beta você consegue gratuitamente, com amigos, com pessoas que você segue, enfim, que tem o mesmo hábito de leitura. O leitor crítico, caso você não tenha, até dá para dispensar, caso você tenha o leitor beta, tá? Porque eu sei que é um investimento. E a revisão textual, se for para gastar com o livro, por exemplo, eu tenho um orçamento só para uma atividade,
faça a revisão textual, porque diagramação, capa, você até aprende de uma forma mais rápida, mas a revisão textual, eu recomendo bastante, né, quem faça esse tipo de serviço, porque aí seu livro vai estar textualmente impecável para o leitor. Então, é muito importante que você tenha essa atividade para que seu livro tenha cara de profissional, combinado? Agora, seguindo para uma outra etapa, que eu acho muito importante, que é a questão da experiência visual com o seu livro, que o leitor tem que ter, que ele, sabe, quando ele bate o olho e ele consegue ver, nossa, que capa esquisita. Eu já vi essa imagem num banco de imagens que todo mundo utiliza. Não sei se vocês percebem, talvez não, eu que tenho talvez um olhar um pouco mais crítico para essa questão da arte visual, que eu trabalho muito com isso, mas tem alguns modelos, vamos colocar assim, de personagens, de pessoas reais, né, de bancos de imagem, que a gente vê em vários tipos de propaganda. É um cara barbudo, de óculos redondo, com cabelo mais raspadinho, ele às vezes está de camisa social, às vezes está com camisa xadrez, às vezes está com uma camisa lisa. Então, tem livros que não transmitem aquele aspecto de único, de profissional, aquela coisa que foi feita especificamente para esse livro. Então são capas genéricas, diagramações mal feitas e toda uma experiência do tátil ali ruim. Também vale para os e-books, quando ele não está muito bem diagramado, a experiência de passar as páginas no Kindle ou qualquer outro e-reader, ela não é satisfatória. E é algo que eu prezo muito. Esses dois pontos eu prezo assim muito, que é a questão da revisão. Claro, um livro, e tem estudos disso, eu já escutei de amigos meus, que é tolerável um erro a cada 100 páginas. Então você pode encontrar um errinho assim de português e tudo a cada 100 páginas, que é tolerável para a grande esmagadora maioria dos leitores, mas mais do que isso, começa a ficar ruim a experiência com o leitor e você pode ter o seu nome queimado nesse sentido. Olha o meu livro, Lucas Esperança do Último, resolução da imagem, quanto ao espaçamento também, aqui a lombada complementando a primeira capa, aqui atrás a quarta capa, com as informações centralizadas, tudo certinho, e aqui também, né, eu estou fazendo muito um merchan, mas é porque isso foi um trabalho de alguns meses, é uma segunda edição, foi muito bem feito, por sinal. Olha aqui, não tem letras miúdas, as margens estão sendo respeitadas, tem uns detalhes bem interessantes, e no final de cada capítulo, o leitor tem uma experiência com uma página capitular muito bonita. Então são esses detalhes, né, do aspecto visual, que é muito importante você se atentar para que o seu livro seja profissional. Outro ponto importante que diferencia um livro amador de um livro profissional é onde você vai publicar. Existem centenas de editoras prestadoras de serviço que elas podem fazer um serviço melhor, um serviço pior, e eu não vou julgar aqui o trabalho de ninguém, mas é fato que essas editoras entregam trabalhos diferentes uma das outras. Cada uma tem um corpo de profissionais diferente. Então, antes de escolher, se for o caso uma editora, pesquise sobre outros livros que essa editora fez. Geralmente elas têm uma identidade de marca para as capas, tem um estilo que ela utiliza para os projetos gráficos. Então você tem que olhar se te agrada ou não. Ou se você partir para uma plataforma de autopublicação, escolha uma plataforma confiável, uma plataforma que não vai te dar dor de cabeça, que você sabe que seu livro vai ser distribuído nas principais plataformas. Enfim, você está colocando ali anos, muitas vezes, de dedicação, de sonho. E, novamente, recomendo o Clube de Autores, que é a plataforma que eu trabalho, plataforma que eu publiquei a segunda edição do meu livro Lucas, Esperança do Último. Já mostrei para você, mas vou mostrar de novo. E essa impressão que eles fazem é incrível. Então, eu falo bastante aqui do clube, acho que talvez em quase todos os vídeos, mas é porque eu confio bastante e garanto que você vai ter uma experiência positiva. E, por fim, não necessariamente sobre o seu livro, mas sobre você como autor, para produzir livros profissionais, esteja antenado ao mercado editorial, pesquise sobre o mercado editorial, sobre o que está sendo como tendência, o que é interessante, o que é bom fazer, o que não é bom fazer. Isso tudo ajuda e muito você na hora de construir o seu livro, a partir dessas informações prévias que você tem de estudo, conseguir concluir o seu projeto com a melhor forma possível. Beleza? E aí, o que achou desse vídeo explicando sobre, né, esses pontos, o que o livro pode ser considerado profissional
ou amador. Espero que você tenha gostado. Dúvidas? Comenta aqui embaixo, eu responderei todos vocês. Será um prazer. Nos vejo no próximo vídeo. Abraço, tchau, tchau.